Olá, bom dia. Que a graça do nosso Deus esteja com todos vocês. Estamos começando aqui mais um vídeo ao vivo na fanpage Quem Tem Sede Vem, uma mensagem de Deus para o seu coração. Como sempre, aqui as mensagens que a gente traz, a intenção é realmente levar até você uma mensagem de esperança, uma mensagem de ânimo. Acima de tudo, mostrar para você que nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso e que tem uma promessa de vida eterna para todos nós. Então você que já entrou aí, que vai nos acompanhar ao vivo, ou você que vai assistir, né, que esse vídeo vai ficar aí um tempo no Facebook, então você que está entrando também depois, que não assiste ao vivo, mas que está entrando através da gravação também, que Deus possa abençoar você poderosamente, tá bom? Mandar um abraço aí pro pessoal que está nos assistindo, né? A Rê, que já entrou aí, que Deus te abençoe, viu, Rê? Que abençoe também a dona Marinha, né? A Gisele também, que Deus abençoe, a Fran, vocês já estão assistindo. Tem alguma coisa assim, alguém já decepcionou vocês com promessa não cumprida? A Lúcia, Deus abençoe, viu, Lúcia? Muitas vezes nós nos decepcionamos com as pessoas, com promessas, vários tipos de promessas. Às vezes até as mais simples, né? Olha, amanhã eu te ligo e depois não liga nada, né? Ou uma coisa mais complexa, você empresta dinheiro para alguém com a promessa da pessoa te pagar e você está esperando até hoje, a pessoa não pagou, né? Ou, às vezes, sei lá, tantas promessas que a gente deixa de cumprir com as pessoas e que as pessoas deixam de cumprir conosco. Né? Coisas às vezes simples realmente, mas que acontecem entre nós. Muitas promessas acabam que não são cumpridas, né? E a gente acaba se decepcionando com as pessoas e acaba decepcionando as pessoas também. E essas coisas às vezes nos tiram a paz, às vezes a gente fica nervoso, né? Porque às vezes são coisas que a gente está contando, às vezes são coisas simples. Eu lembro que quando eu era criança, bem criança, tinha lá um senhor lá em Minas, onde eu morava, no sul de Minas, né, em Monte Belo, e tinha o seu Durval, que eu chamava ele de Vavá, e eu era uma vez, assim, eu era bem pequenininho, sei lá, eu tinha uns 4, 5 aninhos, e ele prometeu que ia dar um cavalinho para mim. E eu fiquei esperando aquele cavalo durante muito tempo, e toda vez que eu via ele, eu falava, meu cavalinho. Ele, eu vou arrumar para o seu cavalinho. E aí, ele não falava a verdade, sempre ele renovava a promessa de me dar o cavalinho. E só depois que eu tive consciência, acho que eu já tinha uns 15, 16 anos, é que eu fui entender que aquele cavalinho jamais chegaria, que ele tinha feito essa promessa para mim na hora ali para se livrar, né? Eu acho que ele estava andando a cavalo e eu pedi para ele o cavalo, alguma coisa assim. Eu sei que ele prometeu esse cavalinho e eu esperei por 10 anos esse cavalinho. E a promessa não foi cumprida, né? Mas tudo bem, depois eu entendi, tá ok. Mas o que eu quero dizer para você é isso, é que às vezes as pessoas fazem promessas sem imaginar o que o outro vai esperar daquela promessa. Porque pode ser que seja uma promessa que alguém fala, eu vou te ligar, tá bom, não liga, mas pode ser que a pessoa não tenha nem esperado mesmo. Mas pode ser que a pessoa fique esperando uma ligação, né? Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Vou ler um texto com vocês hoje aqui na Bíblia Sagrada, que é o cumprimento de uma promessa. A gente tem estudado a história de Abraão, né? E a gente tem acompanhado aqui todas as terças-feiras. Vou dar só uma paradinha aqui, mandar um abraço pro Carlos, pra Cileia, pro Idebrando, pro Vanderlei, pra Rô, que mandou aqui, desejou um dia abençoado. Mas olha só, o capítulo 21 de Gênesis traz o cumprimento de uma promessa. Eu vou ler um pedaço aqui com vocês, ó. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu à luz, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho, que nascera de Sara, de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos,
quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abrão que Sara daria de mamar a filhos, porque ele deu um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado, e então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Bom, eu vou parar por aqui, olha só. Então o texto que nós lemos aqui: o Senhor visitou Sara, Sara ficou grávida e teve um filho, e chamou Isaque. Isaque quer dizer ele ri. Por isso que ela disse aqui que ela sorriu, e todo mundo que vê vai lembrar e vai rir também, né? Então o significado de Isaque é ele ri. E aqui fala o seguinte, ó: o Senhor visitou Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Se a gente for lembrar a história, desde quando nós começamos a ver, quando Deus chama Abraão lá de Ur dos Caldeus, né, no capítulo 12, passaram-se aqui 25 anos. Há 25 anos atrás desse texto aqui, Deus tinha feito uma promessa para Abraão. Vamos relembrar essa promessa? Olha só. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então olha só, aqui Deus já tinha falado para ele: far-te-ei uma grande nação. Só que aqui Abraão tinha 75 anos, né? E depois disso, novamente Abraão recebe a promessa de Deus. Quando ele volta do Egito, né, e Deus chega para ele e faz novamente a promessa. No capítulo 15, Deus, quando Abraão ele tinha feito aquela guerra, que ele tinha resgatado Ló, Deus também conversa com ele e fala para ele: fala, quantas estrelas, né, se pode contar, assim será a sua descendência. Então, essa promessa que tinha sido feita há 25 anos atrás, ela está sendo cumprida agora. Eu queria parar aqui um pouquinho para conversar com você um pouco, porque muitas vezes nós não entendemos o tempo. E isso, por isso que Salomão escreveu lá que para tudo há um tempo determinado por Deus, né? Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, no nosso momento. Às vezes a gente acha, puxa, agora é o momento. E na verdade nem sempre é assim. Deus tem o tempo dele. E nós queremos que as coisas aconteçam assim, né? No estalar de dedos. Nós não temos paciência de esperar. Ninguém gosta de esperar, né? Isso daí é fato que gera uma ansiedade toda vez que você vai esperar. Se a pessoa está num ponto de ônibus esperando o ônibus e o ônibus foge um pouquinho da expectativa dela, se ela estava esperando o ônibus passar dali 5 minutos e o ônibus passa dali 15 minutos, a pessoa já fica ansiosa. Por quê? Porque esses 10 minutos, ou quando uma mãe espera um filho, o filho costuma chegar 11 horas em casa, mas teve um dia que ele chegou 11h15, esses 15 minutos parece que foi uma eternidade, né? Toda vez que a gente tem que esperar, a gente é movido aí por uma ansiedade gerada em nós, e a gente então começa a desacreditar às vezes das coisas. A palavra de Deus nos ensina que Deus, ele sempre cumpre aquilo que ele promete. A questão é que ele faz isso no tempo dele e da melhor forma possível, porque Deus é que sabe o melhor momento, Deus é que sabe tudo que vai acontecer. Então, às vezes você está aguardando alguma coisa assim, há tanto tempo e já desanimou, espera, se é promessa de Deus, se é alguma coisa que Deus realmente prometeu, então espera, porque isso vai acontecer. Deus sempre cumpre as promessas dele. Bom, nós vimos aqui que Deus cumpriu a promessa dele com Sara e com Abraão 25 anos depois da promessa feita, né? E aqui é interessante, eu estava lendo aqui, e eu até parei um pouco aqui enquanto estava lendo com vocês, que olha só, e disse Sara. Então depois que Abraão circuncidou o menino, né, e tal, imagina a felicidade deles, imagina como eles estavam, né, um com 100 anos, outro com 90 anos, se eles tivessem hoje, se a gente visse eles na rua hoje aqui,
né, jamais poderia imaginar, talvez estivesse, sei lá, de bengala, talvez, né, hoje um casal de 100, 90 anos, né, é inimaginável que esse casal possa ainda ter um filho. E naquela época, os casais também nessa idade já eram bisavós, né, já eram avós, bisavós e tal. Mas é interessante porque os dois estão muito felizes. E mesmo assim, imagina a felicidade dos dois, pegar aquela criança, e mesmo assim, Abraão não esqueceu o compromisso, a aliança dele com Deus, e circuncidou o menino no 8º dia, que era o que Deus havia determinado, né? Mas, olha só, disse Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. É quando então ela fala do filho, do nome de Isaac. E disse mais Sara, olha só, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar filhos? Porque eu lhe dei um filho na sua velhice. Sara ainda considera o seguinte, ó, eu dei um filho a este velho, na sua velhice, porque Abraão tinha 100 anos, mas ela tinha 90. Né? Parece que o texto que a gente vê, parece que ela nem se considerava uma idosa também. Né? Mas a questão é que esse casal recebeu um milagre que aos olhos humanos poderia ser impossível. Né? E a gente pode entender por que demorou 25 anos. Nesses 25 anos, Abraão cometeu muitos erros, muitos acertos, e muitos povos conheceram Abraão e Sara, e ele falava dessa promessa para as pessoas. E muita gente, então, que se relacionou com eles e que teve amizade com eles, ficou conhecendo da história, ficou sabendo da promessa de Deus. Talvez, se quando Deus chamasse Sara, lá de Ur dos Caldeus, quando ele chamou Abraão e Sara, se ela ali saísse grávida, ou se ela já tivesse tido um filho ali, ou se, sei lá, logo na sequência ela engravidasse, todo esse período, todo esse povo que Abraão se relacionou, não conheceria o poder de Deus. Então, creio eu que Deus quis mostrar para todos ali o quanto ele é poderoso, né? E o quanto ele era na vida de Abraão. Porque veja, Deus separou Abraão do povo dele. Deus deixou os moradores lá, os caldeus, né, lá da Babilônia, deixou por lá, trouxe Abraão para um outro lugar, e ali ele seria o primogênito, vamos dizer assim, não, mas seria o representante de Deus, seria aquele primeiro que Deus tirou para iniciar ali o plano de salvação que culminaria na morte de Jesus Cristo, né? Seria um plano ali traçado por Deus, que seria o plano de salvação, e Deus pensou então aquele pontinho na terra chamado Abraão, e a partir de Abraão, Deus começa a fazer sua descendência, né, até chegar em Cristo. Se você pegar depois a genealogia, você pode ler lá em Mateus, você vai ver que a partir de Abraão, né, Abraão gerou Isaac, e aí Isaac gerou 2 filhos. Desses 2 filhos, né, que é Jacó e Esaú, Deus separa Jacó, e aí Jacó gera 12 filhos homens e uma mulher. Desses 12 filhos que Jacó gerou, que era conhecido, ou é conhecido ainda como as 12 tribos de Israel, Deus separou uma, que foi a tribo de Judá. E aí então, a partir de Judá, Deus começa na genealogia, no organograma, aí nessa árvore genealógica, ele começa a separar nações, até chegar lá porque aí depois de Judá vem lá Salmão casa com a prostituta Raabe, aí 10 depois é gerada Boaz, aí Boaz que casa com a moabita Ruth, ali gera Obed, que gera Jessé, que gera Davi gera Salomão gera Roboão, e assim vai. E os filhos de Roboão, até chegar lá em Zorobabel, que foi quem trouxe o povo de volta da Babilônia, quando eles foram cativos, quando eles foram levados cativos para a Babilônia. Depois Zorobabel traz uma grande leva de pessoas, né? E assim vem até chegar no pai de José, que depois se casou com Maria. Então, tudo isso, toda essa genealogia começou aqui, começou no capítulo 21 de Gênesis, quando Deus cumpre a promessa de dar um filho a Abraão. Abraão com 100 anos de idade, eu repito. E ali ele gerou Isaac. Agora, olha só.
Logo na sequência, depois dessa alegria, dessa felicidade, Isaac começou a crescer, foi desmamado e estava ali sabendo que ele era o filho da promessa. Tem um problema, lembra quando Abraão e Sara estavam esperando, mas não tiveram paciência, e aí Sara ofereceu a Agar, que era uma escrava dela, uma egípcia, para ter um filho com Abraão. Abraão então se deitou com Agar, com a escrava, e ela ficou grávida e teve um filho chamado Ismael. E Ismael, depois que Ismael nasceu, a escrava começou a desdenhar, começou a desfazer de Sara. Tiveram um problema, criou um problema sério de relacionamento. Eu até disse isso, que quando a gente está gerando coisas que não vêm da vontade de Deus, quando a gente gera coisa dependendo da nossa própria vontade, as coisas começam a complicar, né? Abraão já tinha feito isso quando ele vai para o Egito e mente que Sara é a esposa dele, né? Ela falou que Sara era irmã dele, mentiu, né? Quando ele volta rico. Aí lembra que eu disse, o pedaço de chão que Deus tinha preparado para ele não cabia tudo aquilo que ele trouxe do Egito, ou seja, a promessa de Deus para ele não tinha espaço para que ele colocasse as coisas que ele adquiriu fora da promessa. E agora aqui novamente, a promessa de Deus para Abraão era um filho, Isaac, e dele seria a descendência de Abraão. Mas Abraão e Sara tinham cometido esse erro de dar um filho para Abraão da escrava Agar. E agora está sobrando gente ali no acampamento. Agora o problema começa a surgir. Ismael, que nessa aqui já tem 14 anos, e ele começa a trazer problemas para Abraão, porque ele é o primogênito, mas ele não é o filho da promessa. E aí, então, olha só, se a gente continuar vendo aqui, no versículo 9, fala assim, olha, e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, deita fora esta serva, disse Sara a Abraão, deita fora essa serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua serva. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e odre e água, e os deu a Agar, pondo-os sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Olha só, aqui Abraão, ele tinha, se a gente for contextualizar aqui, né, Abraão tinha cometido já novamente o erro de negar que Sara era sua esposa. Ele tinha, lembra da terça-feira passada nós vimos Sodoma e Gomorra, né, a destruição de Sodoma e Gomorra. E aí quando estava tudo aquilo destruído, e Abraão triste, ele sai, e aí fala o seguinte, que ele partiu do lugar onde ele estava, e foi morar ali na faixa de Gaza, ao sul de Gaza, em Gerar, né, onde ali ele encontrou o rei de Gerar, que era Abimeleque, que era um filisteu, e Abimeleque então acomodou a caravana de Abraão. Abraão era um nômade, né? Eles tinham uma caravana nômade, ele não tinha parada, e Abimeleque então acomodou toda a caravana de Abraão ali, e novamente Abraão mentiu, falando que Sara era irmã dele. Só que dessa vez, a primeira vez, eu acredito que o faraó chegou a deitar com Sara. A Bíblia não deixa explícito, mas ela fala, o faraó chega para Abraão e fala, porque você mentiu, eu a tomei por minha mulher. Agora, a Bíblia aqui é clara, ela fala o seguinte, que antes que Abimeleque se deitasse com Sara, ele foi avisado por Deus, ou seja, ele vai, procura Abraão e novamente, ele tem uma discussão ali com Abraão, mas Abraão está ali convivendo com ele, vivendo na terra de Gerar. Eu vou mostrar novamente aqui o mapa. Teve um dia que eu mostrei um mapinha aqui, o pessoal achou interessante. Eu vou ver se eu acho aqui. É que no mapa não tá claro onde é, né? Mas olha só, vou tentar mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Aqui, ó, aqui é o Mar Morto. Então aqui é mais ou menos o centro de Israel, ó. Né, o Monte Hermon está aqui para cima, ao norte, né, e aqui ao sul está o deserto arábico, né, que é onde
os descendentes de Ismael vieram aqui na Arábia. Aqui embaixo está o Egito, né? O Egito está um pouquinho para cá aqui, ó. Aqui é o Mar Vermelho, ó, tá vendo? Aqui é onde Moisés atravessou o Mar Vermelho. Então o Egito está para cá. E Abraão veio morar aqui, ó, na faixa de Gaza, onde hoje é a faixa de Gaza mesmo, na cidade de Gerar, tá? Então o que acontece ali? Abraão ele sai, vai para a terra de Gerar, cujo rei é Abimeleque, e ele mente novamente. E ali, mas ele acaba fazendo uma amizade ali com Abimeleque. E aí quando Abraão volta, então é que Sara tem Ismael, né? Sara tem Isaac, e aí acontece tudo isso. Agora Abraão se vê numa situação que ele tem que mandar embora o próprio filho Ismael. E Deus fala para ele, ouve o que Sara está te falando, e põe fora a escrava com o seu filho, eu vou cuidar deles. E ali então tem a separação, e a partir daí é que existe então essa divisão entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. Os descendentes de Isaac, o filho da promessa, formou a nação que hoje a gente conhece por Israel, né? A nação dos judeus, a nação dos israelitas, né? Que hoje está lá em Israel. E os árabes, de maioria muçulmanos, né? Os árabes que começaram a raiz lá em Ismael. Então ali começa a divisão, né? Dos dois filhos, e ali começa então uma grande disputa aí entre eles, mas os dois são descendentes de Abraão, porém Isaac é o filho da promessa. Bom, quantas vezes a gente tenta construir algo fora do propósito de Deus e que isso acaba atrapalhando a promessa de Deus, né? Às vezes a gente pode pensar, puxa, mas aí Abraão teve que mandar o próprio filho embora. Nós precisamos entender que isso aqui não é uma questão simples assim. A questão é que Abraão, ele foi escolhido por Deus para fazer parte de um plano de salvação. O próximo livro que eu estou escrevendo agora, que eu já comecei, que é o meu 10º livro, com a graça de Deus, eu devo terminar ainda esse ano, que é o título do livro é O Que Vencer. E eu estou falando sobre o plano de salvação. A minha intenção é o quê? É que quando a pessoa lê o livro, ela consiga entender qual é o plano de salvação que Deus tem para a humanidade, né? Porque isso eu demorei muito tempo, eu estou com 51 anos, e eu demorei 50 anos, mais de 50 anos, para entender exatamente o que era o plano de salvação. E hoje, com a graça de Deus, que eu tenho esse entendimento, eu quero passar para vocês, eu vou escrever isso no livro, o plano de salvação, desde o pecado, como que o homem perdeu a condição de eternidade, de vida eterna, por causa do pecado, mas como ele passa a ter direito a adquirir, né? Ou seja, nós não estamos em plena condição, mas nós temos o direito de adquirir novamente a eternidade. Como que nós vamos ter esse direito? Através de Jesus Cristo. Jesus, ele veio, morreu na cruz para nos salvar e para nos dar esse pleno direito à vida eterna. Então, esse é o plano de salvação que Deus tem para nós. E aí eu quero explicar, então, como é esse plano. E esse plano começou aqui em Abraão. Por quê? Porque a gente sabe da história que depois que Adão e Eva são expulsos do paraíso, que não foi por castigo, foi por bênção, nós vamos ver isso no livro, eles foram abençoados, protegidos, né? Por isso eles foram tirados do paraíso, né? Já vou adiantar aqui, eles tinham lá a árvore da vida, que eles poderiam ter comido antes de comer o fruto do bem e do mal. Mas depois que eles comeram do fruto do bem e do mal, o pecado entrou no mundo, eles perderam a ingenuidade, a malícia passou a fazer parte da mente deles. Então agora eles estão em pecado, e no pecado eles não podem comer do fruto da vida. Por quê? Porque senão eles vão viver eternamente no pecado. Então o que Deus faz? Deus tira Adão e Eva do paraíso para que eles não toquem mais na árvore da vida. E ali Deus então coloca em prática o plano de salvação para que o homem possa novamente ter direito à vida eterna. E então a gente vê lá que o mundo estava em pecado, estava já o ser humano já tinha extrapolado todos os limites. Então Deus manda o dilúvio, e aí separa uma família, que é a família de Noé, e a partir de Noé ele começa novamente a trabalhar. Então Noé tem 3 filhos, né, que a gente sabe, que é Jafé, Cã e Sem, e da descendência de Sem, ele traz então alguns filhos, entre eles tem lá
acho que bisneto ou tataraneto de Sem, que é Eber, daí vem o nome Hebreus, e aí Eber tem filho e vai vindo a geração até chegar em Tera. Aí Tera também tem 3 filhos, que é Arã, enfim, e entre eles tem Abrão, né? Naor. Tera tem Naor, Arã e Abrão. Aí Abrão é separado, e aí então Deus, quando ele separa Abrão, ele, a partir dali então, falou: agora da tua descendência eu vou fazer o meu plano de salvação. E aí essa separação de Abraão, então, Abraão é o pai da fé, porque ele morava entre um povo que cultuava outros deuses, que cultuava as imagens, tal, e outros deuses, e Deus então separa ele daquela cultura de politeísmo, né? E coloca ele então numa condição de ser o pai da fé, de ser aquele, ou através daquele, de quem Deus ia concluir o seu plano de salvação, né? Ou melhor, ia iniciar o seu plano de salvação, que concluiu em Jesus Cristo, né? Então, enfim, às vezes a gente cria situações que podem atrapalhar os projetos de Deus aos nossos olhos, porque os projetos de Deus serão cumpridos. A única coisa é que a gente vai criando dificuldade para nós mesmos, né? Deus tinha falado para Abraão: você vai ter um filho, e a partir desse filho vai ser a sua descendência vai ser maior que as estrelas do céu, né? E aí Abraão vai e tenta atrapalhar, mas o plano de Deus é perfeito e ele vai cumprir, apesar do homem sempre colocar dificuldades, sempre colocar coisas que poderiam atrapalhar os planos de Deus, mas os planos de Deus serão cumpridos. Então, o que eu quero dizer para você nesta mensagem é que, apesar de tudo, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, os planos que Deus tem na nossa vida serão cumpridos. Muitas vezes nós agimos de forma que atrapalham, ou que retardam, não sei, ou que às vezes aos nossos olhos parece que vão atrapalhar, mas os planos de Deus serão cumpridos. E toda vez que a gente faz algo fora da vontade de Deus, essas coisas só prejudicam a gente, só nos atrapalham, só dificulta a situação. Porque Deus tem lá um plano perfeito, e aí a gente começa a pôr pedras no caminho e tentar atrapalhar. Deus é poderoso e ele vai cumprir, ele vai fazer aquilo que ele determinou, né? Porém, nós ficamos atrapalhando o tempo todo. Nós ficamos criando situações que dificultam a nossa vida, que dificultam nós tomarmos posse desta herança que Deus tem para nós. Então, baseado nisso, eu queria dizer para você o seguinte: Deus cumpre a promessa dele, independente de qualquer coisa. E ele vai cumprir a promessa. E hoje ele tem uma promessa para nós, vida eterna. E essa promessa que está cumprida em Cristo Jesus. E muitas vezes nós colocamos dificuldade, muitas vezes nós criamos subterfúgios para que a promessa de Deus não se cumpra. Às vezes a gente tira, tem gente que até ri. Hoje, quantas pessoas dão risada quando a gente fala da volta de Cristo, ou quando a gente fala desta vida eterna, e as pessoas não acreditam. Como ali muitos, ou a maioria, talvez todos, nem acreditassem de que Deus fosse dar um filho para Abraão e para Sara em sua velhice. Abraão com 100 anos e Sara com 90 anos. As pessoas tiveram que engolir aquilo ali, né? De falar: puxa vida, Deus cumpriu a promessa dele. Então nós sabemos que Deus cumpre a promessa no tempo dele. Então, se Jesus não voltou ainda, mas Deus tem a promessa que ele vai voltar, ele vai voltar. Não sei se nós vamos estar vivos para ver isso, mas ele vai voltar, porque a promessa será cumprida. Deus sempre cumpre as promessas dele no tempo dele, que não é o nosso tempo, né? Mas o que nós precisamos é estar prontos, acreditar que se cumprirá essa promessa. E a vida eterna, nós temos dois caminhos, né? Não tem mais que dois. Ou a gente vai para o inferno, ou a gente vai para o céu. Ou a gente vai viver na perdição aí do inferno, ou a gente vai viver na alegria da Nova Jerusalém, que é para onde Deus quer nos levar. Qual que é a condição? Porque a graça de Deus está derramada sobre todos. Qual que é a condição? É se a gente tem fé ou não, se a gente acredita ou não nessa promessa. Então, talvez se a gente fosse olhar com os olhos humanos, talvez também a gente não acreditasse que Abraão e Sara pudessem ter um filho gerado no corpo de Sara. Uma mulher de 90 anos gerar um filho, amamentar um filho. Talvez a gente pudesse olhar e falar assim: não, isso é uma loucura. As coisas de Deus são loucura perante os homens.
né? Por isso que tudo que Deus faz é sobrenatural aos nossos olhos. E aquilo que Ele faz aos homens parece loucura, né? Por quê? Porque a gente não consegue discernir espiritualmente, né? As coisas de Deus, elas são muito espirituais. E o plano que Ele tem conosco é espiritual. O plano de Deus para a salvação de todos nós é um plano espiritual, onde nós vamos deixar um corpo de carne aqui e nós vamos receber um novo corpo glorificado para poder morar com Ele, né? Então, se você pegar, o próprio Paulo escreve isso, né? Quando ele escreve lá aos Romanos, falando isso, falando que as coisas de Deus ao homem natural parece que elas são loucura, né? Tá em Romanos, não, desculpa, tá em Coríntios, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 2, eu vou achar aqui para você, no capítulo 2, no versículo 14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Muitas vezes a gente olha para Deus e vê Deus fazendo coisa e a gente acha que é loucura, né? Mas nós precisamos entender isso, é que nós somos carne e osso, nós somos homens naturais, mulheres naturais, e as coisas de Deus são sobrenatural. Então, Jesus Cristo, Ele é o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Quando Jesus morreu na cruz, não foi uma derrota dele. Não foi porque condenaram, coitadinho, e ele morreu na cruz, não. Foi para cumprir um plano de Deus. Esse plano de Deus, que é a vida eterna para nós, essa promessa que Ele tem de vida eterna, se cumpre através de Jesus Cristo. Então, eu quero deixar essa mensagem no seu coração. As promessas de Deus, elas se cumprem. Se cumpriram na vida de Abraão e vão cumprir nas nossas vidas. Tá? Eu não sei se Deus tem alguma promessa específica para você, de alguma forma, mas Ele tem uma promessa que é geral para todos nós, que é uma promessa de vida eterna, onde nós vamos tomar posse como? Se a gente acreditar no plano de salvação, se a gente acreditar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para a salvação das nossas vidas, para o perdão dos nossos pecados. Então, o plano de salvação que Deus tem para as nossas vidas, ele será cumprido, quer nós queiramos ou não, quer você queira ou não, quer que você faça tudo certo ou que você faça tudo errado, ele vai cumprir, né? Deus tem esse plano e Ele vai cumprir. Agora, se nós vamos fazer parte disso, aí depende de nós, depende de uma escolha nossa, entendeu? Mas a promessa de Deus está cumprida e é o que Ele fez aqui na vida de Abraão. Abraão tentou de todo jeito, ele foi atrapalhando, mas a promessa no momento certo cumpriu. Esperou 25 anos, mas a promessa se cumpriu. Amém? Então que Deus abençoe a tua vida e que eu creio que a promessa dele também será cumprida na tua vida, mesmo que seja uma promessa específica aí. Espera, sabe esperar, que tudo vai dar certo. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço mais uma vez, Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus soberano, e a tua graça nos alcançou, Pai. Quero apresentar diante de Ti a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que estão assistindo agora esse vídeo, que vão assistir depois, para que o Senhor possa, Deus, abençoá-los, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um, com sabedoria, com discernimento, com disposição, Pai, para caminhar no Evangelho que Cristo nos ensinou, nas boas novas do reino, Deus, que foram anunciadas por Jesus Cristo. Que a gente possa ter esse entendimento pleno, Deus, do seu plano de salvação e entender, Pai, que a tua promessa será cumprida, mesmo a gente atrapalhando, mesmo a gente fazendo coisas que não ajudam, que só atrapalham, mas o Senhor é soberano, poderoso, e os nossos erros não são suficientes, Senhor, para impedir que a tua obra seja cumprida até o fim com perfeição. Então eu te agradeço, Deus, e peço a Deus, esteja conosco, nos abençoando com sabedoria e disposição. Abençoa os meus irmãos e minhas irmãs e que a gente possa ter aí uma semana abençoada, protegida pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. É o que eu te peço. Peço para lembrar da dona Mariinha, que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa dar a ela também saúde e fortalecê-la, Deus. Não só ela, mas toda a família, Pai. Peço a Deus que o Senhor nos cubra de bênçãos. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Meus amados, obrigado, viu? Todo o pessoal aí que está
que acompanhou a gente, tá? A Lúcia, a Fran, o Vanderlei, a pastora Suzana, a Isilda, a Rô, a Regina, a Dalila, o Luiz Carlos, o Vanderlei, o Darley, a Sônia, a Leliane, a Jô, o Carlos Silva, a Gi, quem mais aqui? O Sérgio Carrara, a Adriana Lins, a Jane, né? A pastora Suzana, que diz graça e paz, Michel, que Deus te abençoe, viu, Su? Abençoe também sua casa, sua família, o pastor Wagner, a Isa, a Jane, que Deus te abençoe, né? O Carlos Oliveira, quem mais? A Dalila escreveu Paz do Senhor, a Sônia, quem mais? Exildinho, Rogério Carbone, a Maria Cruz. Nossa, bastante gente. Olha, eu tô passando o dedo aqui, tá? Mas que Deus abençoe a todos, tá bom? Foram mais de 200 pessoas que acessaram esse vídeo, né? E Deus possa abençoar cada um de vocês e o pessoal que ainda vai entrar depois para assistir, tá bom? Deus abençoe. Até terça-feira que vem, se Deus quiser, com mais uma mensagem de Deus pro seu coração.